Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao ambiente virtual do Jefa. Hoje nós teremos conduzindo o nosso estudo a companheira aqui do Grupo Espírita Francisco de Assis, a Marta Novis, que nos conduzirá com o tema A Missão dos Pais. E para preparar o ambiente, separamos uma página do livro Vinha de Luz, psicografia do Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, que se intitula Pais. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Paulo, Efésios, capítulo 6, versículo 4. Assumir compromissos na paternidade e na maternidade constitui engrandecimento do espírito, sempre que o homem e a mulher lhes compreendam o caráter divino. Infelizmente, o planeta ainda apresenta enorme percentagem de criaturas mal avisadas relativamente a esses sublimes atributos. Grande número de homens e mulheres procura prazeres envenenados nesse particular. Os que se localizam, contudo, na perseguição à fantasia ruinosa, vivem ainda longe das verdadeiras noções de humanidade e devem ser colocados à margem de qualquer apreciação. Urge reconhecer, aliás, que o Evangelho não fala aos embriões da espiritualidade, mas às inteligências e corações que já se mostram suscetíveis de receber-lhe o concurso. Os pais do mundo, admitidos às Assembleias de Jesus, precisam compreender a complexidade e grandeza do trabalho que lhes assiste. É natural que se interessem pelo mundo, pelos acontecimentos vulgares. Todavia, é imprescindível não perder de vista que o lar é o mundo essencial, onde se deve atender aos desígnios divinos, no tocante aos serviços mais importantes que lhes foram conferidos. Os filhos são as obras preciosas que o Senhor lhes confia às mãos, solicitando-lhes cooperação amorosa e eficiente. Receber encargos desse teor é alcançar nobres títulos de confiança. Por isso, criar os filhinhos e aperfeiçoá-los não é serviço tão fácil. A maioria dos pais humanos vivem desviados, através de vários modos, seja nos excessos de ternura ou na demasia de exigência. Mas, à luz do Evangelho, caminharão todos no rumo da Era Nova, compreendendo que, se para ser pai ou mãe são necessários profundos dotes de amor, à frente dessas qualidades deve brilhar o divino dom do equilíbrio. E assim, elevando os nossos pensamentos ao nosso Deus, Pai de amor e bondade, Jesus, esse irmão amigo, espiritualidade que caminha conosco. Agradecemos a oportunidade de mais um momento de pausa em nossa rotina, em nossa correria do dia a dia, para estarmos aqui estudando, aprendendo, nos dedicando a esse momento de ensinamentos do Evangelho, que possamos absorver ao máximo essas informações, esses ensinamentos trazidos, buscando colocá-los em prática em nossa vida diária. Pedimos ainda que envolva aos nossos pais, como nos será trazido o tema desse estudo, que envolva os irmãos que estão sofrendo, que envolva todos aqueles que passam por dificuldades, também aqueles que estão trabalhando na linha de frente, aos governantes, aos cientistas, a todos, Pai, que se encontram trabalhando incansavelmente para que possam aliviar o sofrimento dos irmãos, que sejam inspirados e fortalecidos no seu amor e que todos nós, seus filhos, possamos também nos renovar, aprender um pouquinho mais de seus ensinamentos para buscarmos melhorar a nossa humanidade, melhorar nossos lares e auxiliar um pouquinho, dando um passo de cada vez, aqueles que cruzam o nosso caminho, que também necessitam de nós. Tenhamos fé e esperança de que tudo passa, de que tudo se resolverá e que o Senhor está conosco. Obrigada por tudo, que o Senhor esteja conosco, hoje e sempre, que assim seja.
Olá, amigos queridos. É uma grande alegria estarmos aqui hoje, mais uma vez, reunidos com corações tão queridos. Nós hoje vamos refletir acerca da missão dos pais. E nesse momento, então, a gente está convidado a refletirmos sobre como devemos educar nossos filhos de forma a ajudá-los nesse processo de crescimento espiritual. Para que a gente comece a reflexão de hoje, eu gostaria de ler uma lição que está no livro O Espírito da Verdade, de autoria de André Luiz, essa mensagem, e quem psicografa é Valdo Vieira. Essa lição se intitula Educação, está lá no número 16. Diz então André Luiz para nós: o amor é a base do ensino. Professor e aluno, cooperação mútua. O autoaprimoramento será sempre espontâneo. Disciplina excessiva pode levar ao caminho da violência. A curiosidade construtiva ajuda o aprendizado. Agora, indagação ociosa acaba se tornando uma dúvida enfermiça. Egoísmo na alma gera temor e insegurança. Agora, evangelho no coração gera coragem na consciência. Cada criatura é um mundo particular de trabalho e de experiência. Não existe vocação compulsória. Toda aula deve nascer do sentimento. O automatismo na instrução acaba se tornando frio, gelo na ideia. A educação real não recompensa nem castiga. A lição inicial do instrutor envolve em si mesma a responsabilidade pessoal do aprendiz. Os desvios da infância e da juventude refletem os desvios da madureza. Aproveitamento do estudante, eficiência do mestre. Maternidade e paternidade são magistérios sublimes. O lar é a primeira escola. Os pais, os primeiros professores. Primeiro dia de vida, primeira aula do filho. Pais e educadores. Se o lar deve entrosar-se com a escola, o culto do evangelho em casa deve unir-se à matéria lecionada em classe de aula, na iluminação da mente em trânsito para as esferas superiores da vida. Que coisa linda! Que coisa mais emocionante André Luiz passa para nós. Mas que a gente possa agora transformar isso que o benfeitor nos disse em ações diárias. Mas para isso, a gente vai agora pegar como suporte o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8. Bem-aventurado os que têm puro o coração. E vamos especificamente no item 4. Lá nesse item 4, Kardec faz uma pergunta e depois ele mesmo vai discorrendo sobre aquilo que perguntou. Então ele diz assim: já que o espírito da criança já viveu, por que ela não se mostra desde o nascimento tal qual é? Por que
que ela não se mostra com os defeitos, com as qualidades que ela traz ao longo de suas muitas existências? E aí Kardec vem nos explicar que para que nós, enquanto pais, enquanto educadores, tenhamos paciência, relevemos os vícios que aquela criatura traz de outras vidas, é necessário que ela se mostre ingênua, terna, frágil. É mais fácil para nós, enquanto educadores, enxergarmos aquela criança dessa forma. Imaginem como seria difícil se por detrás daquele olhar tão terno nós conseguíssemos enxergar um adversário de outra vida, alguém que nos assassinou, ou alguém a quem tenhamos feito muito mal. Ficaria um clima muito difícil. E esse papel que nós, enquanto educadores, precisamos desempenhar, ficaria extremamente difícil. Então é necessário que a criança se mostre terna, e ela fica mesmo mais maleável para aceitar aquilo que nós vamos passando para ela. Vamos observar que o espírito, quando está prestes a reencarnar, ele entra num estado de perturbação e pouco a pouco vai perdendo a consciência de quem foi em outras vidas. E ele fica nessa espécie de sono profundo. Mas não nos esqueçamos que, embora essa perturbação, esse sono, dure até os primeiros anos da infância, todos esses vícios que ela traz, como também as qualidades, as virtudes que conquistou, estão ali, quietas, adormecidas, exatamente para que o seu progresso evolutivo não seja atrapalhado por ela se lembrar daquilo que já foi, das suas conquistas, mas dos vícios que ainda carrega consigo. Então, nesses primeiros anos de vida, a criança fica mais fácil, mais maleável, mais suscetível de aceitar aquilo que nós temos para passar a ela. Então, na verdade, a gente poderia dizer que quando reencarna, o espírito enverga temporariamente a túnica da inocência. Quando vamos ao Livro dos Espíritos, na questão 380, Kardec pergunta aos benfeitores o seguinte: o espírito, numa criancinha, ele pensa como criança ou pensa como adulto? E os benfeitores vêm dizer a Kardec que, se ela é criança, os seus órgãos ainda não estão desenvolvidos de maneira que ela possa ter ideias que tinha quando adulto era. Então, realmente, ali naquele momento, ela pensa como criança. E essa perturbação, esse sono, vai se dissipando na medida em que os órgãos dela vão se desenvolvendo. Aí Kardec, na pergunta 383, pergunta aos benfeitores qual é a utilidade da gente passar pelo estado de infância. E aí ele explica, né? Os benfeitores explicam que é bem mais fácil para os educadores observarem e passarem aquilo que precisa ser passado para aquele espírito quando ele ainda está maleável,
do que quando ele já cresceu, suas ideias já apareceram, né? Porque à medida que os seus órgãos vão se desenvolvendo, aquelas ideias, o espírito que ele é, as suas conquistas, ele já mostra, e aí já na adolescência ele começa a mostrar a que veio, ele começa a se mostrar. Então, o momento de aproveitarmos para semearmos o seu pequeno coração com coisas boas, com coisas edificantes, com coisas que vão ajudá-la a crescer, é exatamente nesse período de infância. Quando a gente pensa nisso, a gente vai vendo a influência que nós, enquanto pais, temos sobre nossos filhos. Que responsabilidade essa a nossa de educarmos. Se os pais se entregam ao vício, a gente está mandando nossos filhos para o vício. Se a gente rouba, a gente está estimulando os nossos filhos a roubarem. Se mentimos, a gente está falando para aqueles pequenos corações que mentir é uma coisa certa. A gente está incentivando nossos filhos a fazerem aquilo que não é certo. Eu costumo dizer, eu sempre fui péssima aluna de física, mas costumo sempre dizer que é mais fácil ensinarmos física a um filho do que moralidade. Porque para a gente ensinar física, basta que a gente recorra aos livros, que a gente entenda melhor a matéria e a gente vai só estar passando conhecimento. Mas moralidade a gente não consegue passar através de conhecimento, através das palavras. A moralidade a gente passa através das nossas ações, através dos nossos atos durante a nossa vida terrena. E aí eu me lembrei de uma amiga muito querida que certa vez veio conversar comigo, falando sobre esses problemas, né, que todos nós enfrentamos com relação à maternidade, à paternidade. Veio dividir comigo e se lembrou que quando sua filha tinha por volta de 5, 6 anos, foi uma fase em que ela estava muito assoberbada de trabalho. Não dava conta de terminar o trabalho no local onde trabalhava e muitas vezes trazia trabalho para ser feito em casa. Então ela ficava desesperada. E quando o telefone tocava, ela gritava logo: por favor, se for para mim, digam que eu não estou. E diz ela que certa vez ela estava assoberbada, não conseguia fechar uma planilha e o telefone tocou. Nesse momento ela grita: por favor, alguém atenda, se for para mim, diga que eu não estou. Diz ela que a faxineira atendeu e disse: olha, dona fulana não se encontra em casa, gostaria de deixar recado. E eis que a menina sai correndo e vai até o quarto da mãe, onde havia uma extensão telefônica. Ela atende o telefone e diz: olha, tudo mentira, minha mãe está aqui sim, ela não quer falar com você. A gente percebe nesse instante a inocência da criança, né? Aos 5, 6 anos. A pureza, ela não viu maldade naquilo ali. Ao mesmo tempo, ela foi fazer alguma coisa que ela sabia que ela estava certa, né? Porque a mãe é que estava errada. Ela foi e arranjou um jeito de dizer: mãe, você está errada. Mas aquela mãe pode ou poderia ter plantado naquele pequeno coração a semente da mentira. E isso ia aparecer no decorrer da vida dessa criança. Então, meus amigos, a gente realmente precisa ter muito cuidado com a nossa maneira de agir. E aí chegou um determinado momento em que eu, estudando, comecei a me perguntar: a missão da maternidade, da paternidade é muito séria, né? Como disse André Luiz, lá na leitura que a gente fez antes de começar,
é um magistério sublime. Então, como é que eu faço, enquanto pai, enquanto mãe, para ter êxito nessa missão? O que a gente faz? Aí a gente recorreu ao livro Consolador, de Emmanuel, pelas mãos de Chico. Porque, confesso, ficamos assustados, né? André Luiz nos diz tanta coisa. André Luiz fala que o amor é a base do ensino. Ele falou pra gente que temos que ter cuidado com a disciplina excessiva, porque pode acabar gerando violência. Disse também que cada criatura é um mundo particular de trabalho. E olha só, isso aí, eu parei nisso aí, né? Não existe vocação compulsória, quer dizer, até que ponto interferimos na vocação de nossos filhos? André Luiz nos diz, não podemos fazer isso. Depois ele diz que a educação real não recompensa nem castiga. É o meio termo, é o equilíbrio. Diz que o lar é a primeira escola. E que olha que responsabilidade, o primeiro dia de vida do filho já é o primeiro dia de aula. E depois finaliza falando da importância de aliarmos aquilo que é ensinado no lar com aquilo que é ensinado na escola, deixando para nós claramente o dizer de que a responsabilidade da educação não é, como muitos de nós às vezes pensam, da escola. Não, a escola é um apoio. É importante essa coesão, como diz André Luiz, mas nós não podemos nos esquecer da nossa parte. E aí, lá no livro Consolador, André Luiz, o Emmanuel nos diz que para que a gente tenha sucesso enquanto pais, a primeira coisa que é necessária é que a gente dê sempre amor. Depois ele fala que nos labores do mundo, muitas vezes, pais e mães são egoístas e acabam deixando um pouco o filho de lado. E ele fala para nós da importância de estarmos atentos a isso. Depois ele diz que nós, enquanto pais, precisamos entender que aquele filho não é nosso, mas sim de Deus. E que o nosso trabalho é de prepará-lo para o trabalho e para a luta que o espera. Nos adverte também sobre o cuidado que devemos ter com o abismo da liberdade. Olhem bem, ele chama liberdade de abismo. E como é difícil para nós, pais, sabermos fazermos esse equilíbrio. Será que ele está pronto para que eu deixe ele fazer isso? Será que ele não está? Esse equilíbrio é uma coisa muito complicada. Não podemos soltar de mais nem soltar de menos. Como achar esse meio termo? Que coisa complicada. Por isso, ele diz que é muito importante também esse meio termo entre a tolerância que devemos ter para com as faltas de nossos filhos e entre a energia que devemos colocar na hora de repreendê-los. Precisamos estar atentos a isso, mas também precisamos estar muito atentos aos nossos filhos, principalmente na idade da infância. A gente precisa estar sempre observando para descobrir que vícios, que defeitos essa criatura traz de outras vidas. Como posso ajudá-la a progredir, a eliminar esses vícios? Para isso, precisamos entender, se temos vários filhos, que cada filho é um filho. Se cada filho é um filho, cada um tem que ser tratado de uma forma diferente. Não podemos educá-los da mesma maneira. Não existe
receita de bolo. Precisamos respeitar a individualidade de cada um, o temperamento de cada um deles. Precisamos também fazê-los entender que a dor é algo que precisa ser respeitado. Precisamos fazê-los entender que todo trabalho, se ele é um trabalho no bem, independente de o fato de trazer retorno financeiro ou não, ele é um trabalho edificante. E precisamos ensinar aos nossos filhos que todo desperdício é falta grave. Também nos diz o benfeitor que precisamos ensiná-los a respeitar o infortúnio alheio, a respeitar a dor que chega para o amigo, para que da mesma forma a sua dor seja respeitada por seu amigo quando nele chegar. Emmanuel também nos faz refletir acerca das coisas supérfluas. Não podemos deixar que nossos filhos fiquem parados, alucinados com as coisas transitórias da vida. Precisamos lhes ensinar sobre as coisas que falam ao espírito. Precisamos ensinar a eles humildade e perseverança. Mas o benfeitor nos diz ainda que se fizermos tudo isso que ele acaba de nos dizer, dentro das possibilidades de cada um de nós, porque afinal também somos espíritos imperfeitos, também somos espíritos buscando a transformação. Então, se fizermos aquilo que estava dentro das nossas possibilidades, e ainda assim o nosso filho, os nossos filhos descambam pelo caminho que não é do bem, não devemos nos culpar, não devemos fazer julgamentos acerca de nossas atitudes, porque só quem conhece o fundo de nossos corações é Deus. Ele sabe o quanto já evoluímos, ele sabe o quanto ainda precisamos evoluir, e ele saberá dizer se as nossas ações foram de acordo com aquilo que aprendemos até o momento de exercitarmos essa missão sublime que é a maternidade e é a paternidade. Kardec nos diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4, que às vezes nos descuidamos por egoísmo da nossa missão. Sem dúvida alguma, um dia alguém vai nos perguntar: que fizestes dos filhos que lhe confiei? E a gente vai ter que responder. Uma outra coisa que Kardec diz, e que às vezes a gente entende só pela metade, é que para os pais o seu filho é sempre um anjo. Só que ele diz que assim é preciso ser, mas quando ele está lá na infância. A gente precisa ver essa criatura como um anjo exatamente para conseguir passar as informações, para conseguir educá-la. A gente precisa ver nessa criança a ternura. Mas ele deixa claro, isso é na fase infantil. Só que muitos de nós, infelizmente, continuamos achando que os nossos filhos são santos, são anjos por uma vida inteira. E não conseguimos enxergá-los como realmente são. Para exemplificar isso, nós escolhemos no livro Luz no Lar,
pelas mãos de Chico Xavier, e quem escreve são espíritos diversos, mas essa lição especificamente é a de número 41. Chama-se Álbum Materno, e quem escreve para nós é o irmão X. O irmão X vai nos contar a história de Dona Silvéria Lima, Jorge, seu marido, e Maurício, seu filho. Dona Silvéria tinha por hábito escrever no álbum tudo aquilo que o seu filho ia fazendo, tudo que ia acontecendo, de acordo com a idade dele. Então ela começa dizendo que quando Maurício nasceu, a sua vida se transformou. Ela se sentia gloriosa, abençoada, transformada verdadeiramente. Chegou a dizer que pediu ao marido que trocasse o berço de madeira que ela havia comprado para receber seu filho por um de vime. Naquela época, nos anos 40, era última moda e eram berços bem mais caros. E ela quis que fosse trocado porque seu filho, lindo como era, tinha que ficar num berço lindo. Seu marido era espírita e conversou com ela que talvez não fosse o ideal fazer essa troca porque havia tantas crianças carentes, menos felizes, que não tinham nem um berço onde dormir. Mas ela não quis saber. E ele aceitou a decisão dela. Aí depois ela nos conta que com 1 ano de idade, Mauricinho adoeceu. Ela ficou enlouquecida. Ligou para 6 médicos, não sabia o que fazer. Foi um momento de muito desespero para ela. Ela nos relata. Aos 2 anos de idade, ela levou Mauricinho ao médico e o pediatra disse que estava na hora de tirar a chupeta do menino. Porque era importante para o crescimento, para o desenvolvimento da criança, que a chupeta fosse deixada naquele momento. Ela disse: o quê? O senhor não entende nada. Quem sabe do meu filho sou eu. Eu vou dar a chupeta a ele enquanto ele quiser. Mauricinho fez 3 anos. E aí ele arranhou a babá. Seu pai quis repreendê-lo, mas ela não deixou. De jeito nenhum, isso é uma bobagem de criança. E o Jorge tentava explicar para ela a responsabilidade dos pais na criação dos filhos. Mas ela achava isso tudo bobagem de espírita. Não, de jeito nenhum, bobagem. Aos 5 anos, Jorge teve um grande aborrecimento e disse a ela que ela estava criando um pequeno monstro. Ela ficou indignada. Jorge disse isso apenas porque Mauricinho, vendo um cachorro na rua, que aliás era intratável, segundo ela, e muito sujo, ateou gasolina e fogo no cachorro. Mas a sua intenção não foi o mal do cachorro. Com certeza ele achou que incendiando o cachorro, ele ia ficar mais limpo, a sujeira ia sair. E aí Mauricinho completa 7 anos e tem uma crise nervosa. Quebrou vidraças, esperneou no chão e depois jogou um copo no olho da cozinheira. Jorge disse: não, agora não. Precisamos castigá-lo. Ela não deixou. Disse que aquilo era um absurdo, que aquilo era uma coisa de criança. Maurício faz 9 anos e a professora chama os pais até a escola, dizendo que o menino faltava demais e que não teria como ela manter Maurício na escola. Imagina, ela disse que isso era um absurdo, que a professora que era neurastênica, que o filho dela era um amor de pessoa. Aí quando Mauricinho completou 11 anos, ele já tinha sido expulso de 3 escolas. Jorge quis colocá-lo num colégio interno, mas ela disse que não. Seu filho era perseguido. Meu filho vai ser feliz. Ele vai ser independente, sem restrições. Aí Mauricinho faz 15 anos. E Jorge diz:
Está na hora de arranjarmos um trabalho para esse menino. O quê? Meu filho trabalhar? Não, meu filho nasceu para ser patrão. De jeito nenhum, nós temos o suficiente para sustentá-lo. Não deixou. Aos 16 anos, Jorge ficou muito acabrunhado por conta das calúnias que eram ditas acerca do seu filho. Estavam dizendo que Mauricinho, ao invés de ir para o colégio, estava usando drogas e foi visto furtando. Isso é um absurdo, Jorge não tinha que ficar acabrunhado, é tudo mentira. Aí quando ele faz 17, ela exige que Jorge compre para ele um carro novo. E vamos observando que Jorge cede às vontades dela. Aos 18 anos, Jorge desencarnou. Ela diz que talvez tenha sido pela tristeza da injustiça cometida com seu filho. Mauricinho foi preso, acusado de traficante. Um absurdo, já mandei um advogado lá. Meu filho é um santo. Aos 19 anos, 2 mulheres batem à porta de sua casa, dizendo que haviam sido furtadas por seu filho. Maurício havia roubado suas joias. Ela diz o quê? Estão loucas, mentirosas. Eu dou uma mesada gorda, farta para o meu filho. Ele não precisa das suas joias. Expulsou as mulheres da porta de sua casa. Aos 20 anos ela ficou triste, porque até o amigo de família deles de anos, Noel, chegou lá inventando uma calúnia sobre o filho dela. Acusou o menino de estelionatário, disse que ele roubou um talão de cheques dele e falsificou sua assinatura. Isso não existe, isso é mentira. Maurício é livre, feliz, ele faz o que ele entende. Aí, irmão X nos diz que aí acaba o álbum. Ela para de escrever exatamente aí. E o que ele vê, o que ele enxerga agora é ela inerte, com o corpo inerte, todo ensanguentado. Mauricinho tinha assassinado a própria mãe. E enquanto o irmão X via aquela cena, ele diz que escutava numa salinha ao lado Maurício conversando com a polícia sobre o suicídio, a hipótese do suicídio. Ele já havia armado tudo para que aquilo ali não passasse de um suicídio. Então vejam bem, a gente viu ali a figura da mãe, que poderia ter sido o pai, não importa, a figura de um dos dois do casal, extremamente condescendente, né? Cedendo a tudo, como foi o caso do pai, né? Que cedia todas as vontades da esposa, e a gente vê o outro, né? Que no caso é a mulher, completamente cega, sem conseguir discernir, sem conseguir estar equilibrada o suficiente para conseguir discernir o que era verdade e o que era falso sobre aquelas informações. Ela só ficou do lado do filho dela, se esquecendo que, da mesma forma que nós respeitamos aqueles que são nossos filhos, nós também precisamos respeitar os filhos das outras mães. Infelizmente, muitos de nós ainda fazemos isso. Nós ainda achamos que podemos preencher o vazio que deixamos no coração de nossos filhos com presentes, com carros do ano, com viagens caras, com tecnologia de última geração. Só que a gente esquece que amor não se compra, porque amor é amor.
Nós, às vezes, nos cobramos também porque queremos ficar muito tempo com nossos filhos e não temos essa disponibilidade. O que adianta passarmos um dia inteiro ao lado do filho se nós estamos ali apenas de corpo presente, o nosso espírito está longe, pensando nas muitas coisas que nós deveríamos fazer? Será que não é melhor para nós e para o filho se nós conseguirmos ficar meia hora com ele, mas ficarmos de coração, com a nossa alma presente, enxergando através dos olhos daquela criatura, enxergando o coração dela? Será que isso não é mais valioso? É muito difícil, meus irmãos. Eu reconheço que não é fácil essa tarefa de educar. Que a gente possa incentivar nos nossos filhos o verdadeiro sentido de felicidade e de paz. Que a gente possa ajudá-los a descobrirem os seus talentos. Porque quem tem mais de um filho sabe disso, eles são diferentes entre si. E muitas vezes a gente quer realizar um sonho nosso através dos filhos. André Luiz disse lá em cima, no texto que a gente leu, Educação: não há vocação compulsória. Nós não podemos querer que os nossos filhos façam aquilo que nós não conseguimos fazer. Eles estão sedentos de progresso, assim como nós, e precisam percorrer os seus próprios caminhos, e não aqueles que a gente muitas vezes, por egoísmo ou até mesmo para exibi-los como um troféu para os outros, a gente quer que eles sigam. Precisamos deixar que sigam seus próprios caminhos. Gostamos de dizer, meu filho é doutor. Gostamos de gritar para o mundo. Mas de que adianta um doutor infeliz? Deixemos que eles busquem os seus caminhos e que façam por amor aquilo de que gostam, porque o nosso talento é exatamente aquilo que a gente faz sem sacrifício. A gente faz de maneira leve, porque a gente gosta do que faz. Caminhando para o final das nossas reflexões, eu gostaria de deixar registrado que não nos cabe culpa se a gente não conseguiu cumprir essa missão como a gente hoje consegue enxergar que ela deveria ter sido cumprida. Ou se hoje nós estamos começando nessa tarefa e já fizemos alguma coisa errada. Somos espíritos em evolução. Nós somos espíritas. Nós sabemos disso. E se somos espíritas, sabemos que todos os dias é dia de recomeçar. Quem somos nós para sabermos quando é que a maternidade, a paternidade vai bater na nossa porta? Outra vez ou pela primeira vez? Quem pode saber? Que isso, Marta? Você tem 60 anos. Mas a vida, Deus nos envia filhos muitas vezes de forma indireta. Então, é um neto que chega, é um sobrinho, é um temporão para aquelas que ainda menstruam, é um processo de adoção, é um órfão que bate à sua porta. Os caminhos são muitos. Essas oportunidades podem nos chegar ainda nessa vida ou em outra. Quem pode saber? O importante é que nós estejamos com o nosso olhar atento, com nossos ouvidos atentos e, o que é mais importante, com a nossa intuição aguçada. E como é que a gente fica com essa intuição aguçada? Quando a gente liga o nosso pensamento a boas coisas, a coisas edificantes.
quando estamos com bons pensamentos, nós conseguimos captar aquilo que há de melhor à nossa volta. O momento é agora. Recomeçar é hoje. Para terminar, eu trago uma frase de Khalil Gibran, cujo título é Filhos. Diz ele: vossos filhos não são vossos filhos, são filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesma. Que Jesus abençoe essa casa e que Jesus abençoe cada um de nós. E agora, vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, aproveitando essa ambiência criada pelos benfeitores, que com certeza se encontram ao lado de cada um de nós neste momento, e vamos dizer assim: Pai de infinita bondade, gratidão por esse momento de reflexões. Gratidão, Senhor, por esse momento em que podemos estar ligados em pensamento à espiritualidade dessa casa que nos acolhe. Gratidão, Senhor, pela vida, por essa oportunidade bendita. Gratidão por cada manhã que acontece na estrada de nossas vidas. Gratidão porque podemos recomeçar a cada novo dia. Que tenhamos, Senhor, força e perseverança para continuarmos na estrada de nossas vidas, vencendo os obstáculos, na certeza de que estamos fazendo o nosso melhor. E que possamos, Jesus amado, estarmos sempre ligados em pensamento aos companheiros dessa casa. E que juntos possamos caminhar para um mundo onde só existirá o bem. Abençoa, Senhor, a cada um de nós e traz seu hálito divino sobre toda a humanidade tão necessitada de amor e luz. Que assim seja, graças a Deus.